De onde é que vêm os teus pensamentos? Para mim vem da consciência universal, humana. Pronto, mas é que essa É um consciência... caos que havia. Pois é isso. Mas é que isso... E para ti vem de onde? Pronto, para mim vem da consciência, da tua consciência, que é... Não é Da tua própria? Não, de cada um, Sim. mas que não é tua, porque... ou seja, é como se fosses administrador dela. É tipo, não, tu não és dono da tua consciência. Tu não controlas o que é que pensas, o que é que não pensas. Eu disse exatamente a mesma coisa, Pronto, não? Que é uma coisa universal, Exato. que é superior a nós. Eu não diria que É um campo unificado, que é o... Sim. Eu não Ah, diria já que ouvi seja falar do unificado, campo unificado. porque unificado, não Não? sei se concordo. Já? Não sei se Já concordo ouviste com- falar? Não. Ok. Eu não sei se concordo só com essa expressão, porque isso pressupõe que há um campo para toda a gente. Sim. E pode ser, eu não estou a dizer o Onde se contrário. partilha informação. Eu não estou a dizer o contrário. O que eu acho é que... Não acha... Mas existe qualquer coisa. Existe. Que é partilhada? Mas isso é- isso que é é um bocado- partilhada ou não? O que os gregos achavam, não é? Eu já explico o que é. É. Vai um bocadinho de encontro com... Por exemplo, os gatos... Ou seja, a definição de gato. Por exemplo, um gato é um ser com estas características. Pronto, tem umas patinhas, tem pelo, é pequenino, pronto, mia, faz tipo aquele som, não é? Tem uns bigodes. Portanto, se existem estes gatos todos no mundo, quer dizer que existe um gato que é um gato perfeito, que é um gato que está a parar sobre todos os outros gatos. O Deus dos É gatos. como se fosse isso. Isto é um pensamento grego, mas isto para tudo. Pronto, para tudo. Ah, foi assim que Tudo os gregos começaram a idealizar deuses, é isso? não tenho a certeza, mas Pensas que é eu isso? diria, mas diria que sim, mas tinham esta ideia, não? Mesmo com os cães, ou com as árvores, ou com... Pronto, havia sempre, de todas as coisas que existem no mundo, havia uma espécie de modelo perfeito, que era a perfeição, Que engraçado. de onde nasciam todos os outros. É gira. Então as nossas Poderia ser, isso vai um bocadinho de crenças acordo com o que estavas a dizer. humanas vêm de uma ideal perfeição do humano, é isso que estás a dizer? Não, eu não diria isso, porque eu não concordo com essa... Mas vem daí os nossos pensamentos ou procura pela perfeição? É isso que estava... Não, eu estava só a dizer que esta ideia dos gregos, que é uma ideia já antiga, vai um bocado de encontro ao que tu estavas a falar, de haver uma coisa universal, onde há trocas de pensamentos ou consciência, não sei muito bem o que estavas a falar, mas pronto, como se fosse quase uma dimensão que nós não temos acesso, em que está toda a gente está unida e que há uma partida que nós não controlamos. Mas tens acesso, é isso. Quando meditamos e quando estamos em estados transcendentes. Pois, É uma coisa que ela faz e a gente não. Mas a avó faz, Mais a ou avó é que menos. não tem consciência que faz. Todos meditamos o dia todo. Há qualquer coisa que... De onde é que vêm as suas ideias para fazer as bolsinhas ou não sei o quê? Ou todas as artes que a avó faz, de onde é que isso vem? As artes vêm da minha cabeça. Não acha que vem de um sítio que a avó é sensível? Não, nem pensar. Aquilo que acontece muitas vezes na humanidade, que é, em vários pontos do globo, descobrem-se, independentemente umas das outras, descobrem-se, fazem-se descobertas importantes em ciência. sim. E o que é que levou a que a humanidade estivesse, portanto, as pessoas que têm aquela cultura e que parece que estão todas num caldo mental suficiente para dar aquele passo importante na descoberta da ciência. Pois ela está a dizer Isso que aconteceu, há uma consciência científica comunitária comunitária, de pessoas que se calhar até nem se sim, conhecem, nem se conhecem. mas que vão dar ao mesmo tempo. Portanto, está isso, já em vários livros até, e em vários textos que eu já li isso, com uma observação dessa curiosidade, porque no fundo falamos quase como uma curiosidade. Como é Mas que eu diria há um património, está o caldo feito, não é? Parece que só falta um pequenino passo. E em várias zonas do globo diferentes, há quem dê esse pequeno passo. Eu acho que... Então estamos a falar cá realmente de uma coisa com... Eu vou pegar no com- cabo atrás. É a mesma. É o que ela queria, só pegar no mas cabo ela atrás. pensa com uma dimensão muito grande e eu não, eu penso uma dimensão muito pequena, muito pequena.
pequena. Como assim, mais muito pequena? Se é Sim. toda a gente do globo, todos os cientistas, isso é uma dimensão não são gigante. não são todos os cientistas, são alguns. Que são gifted, têm um gift. Um ou dois, que muitas vezes acontece. Olha, o Boyle e o Mariotte, não é? Cada um, independentemente no seu país, e não se conheciam, não tinham conversas nem nada, ambos deram o passo e chegaram à lei. O Ao Boyle, mesmo tempo? sim, o Boyle, na mesma altura, na mesma época. Na mesma Às época. vezes não é no mesmo dia, mas na mesma época. Eram almas gêmeas eles. Não, nem, talvez nem seriam. Eu ia só Era tocar no que a avó diga. estava a dizer, Sim. porque eu acho que, por exemplo, isso acontece, aquilo que a avó está a descrever, acontece muito. Vamos pôr assim um caso simples. Eu imagino que eu nunca vi um piano na vida, nunca vi. E há um dia em que alguém me oferece um piano e eu passo a ter acesso a um piano regularmente. Pronto. A partir daí, ninguém me ensina nada, eu vou só descobrir por mim próprio, não é? Portanto, a partir daí, há um conhecimento que vai sendo desenvolvido todos os dias, por mim próprio, com a minha concepção daquilo que eu acho que é um piano. Até posso nem dar os mesmos nomes às notas, nem nada disso. Os caminhos pelos quais eu me vou debruçar podem ser iguais a outra pessoa qualquer, que está noutro sítio qualquer, pode chegar, vamos imaginar que eu fazia isso desde que nasci ou desde que recebi esse piano até morrer. E havia outra pessoa qualquer, que fazia exatamente a mesma coisa. Eu diria que a dada altura poderia, ou a probabilidade de, até por caminhos diferentes ou por caminhos iguais, chegarmos numa dada altura do tempo, assim, num dia ou naquele espaço de tempo, chegarmos ou estarmos mais ou menos no mesmo, os caminhos, digamos assim, cruzarem-se em termos de conhecimento e de exploração daquilo que estamos a fazer, é muito grande. Ou seja, isso acontece muito, por exemplo, no mundo artístico. Eu, por exemplo, estou sempre a ouvir assim, com os meus amigos mais artistas fiz uma colaboração com aquele artista porque nós entendemos-nos bem e estamos na mesma vibe, e estamos sintonizados. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a exploração artística de ambos lhes permite uma comunicação que não é só verbal nem descritiva. Sim. É uma coisa que eu tanto presente, eu vejo qualquer coisa, ou vejo um gesto, às vezes se calhar nem sei explicar o que é, mas eu percebo que partilho uma coisa com aquela pessoa que se calhar não se percebe. E depois, naturalmente, pode acontecer perceberem-se mutuamente e até fazerem algumas coisas em conjunto, mas depois, a dada altura, divergirem. E acho que isso acontece muito nas artes. Há pessoas que trabalham durante algum tempo e depois, pronto, isto agora vai cada um para o seu lado porque já não é... Pronto, O tal universo comum já desandou. E agora, isto eu dei o exemplo dos fãs, eu acho que isto pode acontecer quando se fala do mundo inteiro, não é? Tipo, isto, há muita probabilidade disto acontecer, pronto, com qualquer pessoa. Acho que nós estamos todos a dizer o mesmo, mas cada um com a sua experiência do que foi ensinado tem a sua imagem e a sua linguagem, mas acho que no fundo é tudo a mesma coisa. A avó fala em termos científicos e que todos os cientistas unidos. Tu estás a falar de uma coisa mais artística e de universos. Eu falo de um campo unificado, mas é tudo a mesma coisa, são energias que se ligam umas às outras. O campo unificado está-lhe a dar uma dimensão que eu não tenho. Essa dimensão não tenho, essa dimensão de um campo unificado. Mas quando eu digo campo unificado, o que é que a avó pensa? Parece isto. Parece o quê? Nós estamos aqui e está aqui um campo unificado. E depois esse campo unificado... Mas, quer dizer, quando eu o vi, porque na minha meditação, eu ainda é maior que isso, é uma coisa que não tem fim, é infinita. Estás a ver? Mas eu não imagino quando e tu estás aqui na Terra e isto está aqui e tu estás ligado a isso. Ela não lhe está a chamar o nome. A quem? Pois não. Não estou a chamar o que é o nome. Aquilo que a gente acha, eu e o Afonso. O que é que é isto na ciência? Não, mas imagina. Não é na ciência, é... Na vida. É o quê? É o quê? A gente não está... Chama-se o quê? Vou só dizer, antes disso, que para mim, quando tu dizes campo unificado, é uma coisa que tem um princípio e um fim. E eu consigo Não, dizer, mas... Pronto, para mim. Ok, sim. Isso é a primeira coisa que vai à cabeça, tipo, imagino logo assim, tipo uma auréola. Onda, estás a ver? Sim. Com um de fiozinhos cá para baixo. Pronto, é aquilo que eu penso logo. Isso dos fiozinhos, acho que exatamente, mas que não tem fim. Como é que não tem fim
se o número de pessoas na Terra é finito. Isso também é uma pergunta interessante, mas isso vai entrar numa teoria minha que não está explicada. Que é, há muita gente que diz que o nosso corpo é o universo em si, certo? Ou seja, nós representamos a galáxia em várias maneiras. Os nossos dedos, os nossos olhos, e há imensos vídeos incríveis sobre isso. A avó já ouviu falar disso, ou não? Não? É melhor Mesmo que aqui fala tipo, isto no fundo, o teu dedo, se fores a ver, pode ser tipo o buraco negro e o desenvolvimento da galáxia assim. O que ela quer, aquilo é o fratal. Cada corpo nosso é exatamente uma representação de uma galáxia. E dizem que se pensam que há 8 bilhões de terras, certo? Não. Certo? 8 bilhões de galáxias. Não. É! Onde é que a Ana vai aprender essas coisas? Eu ouvi que há 8 bilhões de Olha, Milky Ways. Como é que se diz Milky Way? Via-Láctea. Via-Láctea. Há 8 bilhões e há 8 bilhões de pessoas, certo? Ou quase. Estamos quase a chegar lá. Cada galáxia é um de nós. E cada pessoa é E uma nós, galáxia. quando entras nesse campo, estás nisso, ou seja, é infinito. É bonito, não é? As coisas. Uma coisa é. Diz lá quantos é que nós somos. Uma coisa enfim, eu acho que é melhor chamar poético. Acho que é uma Poético. perspectiva poética. Se é melhor ser poético. Pronto. Ficamos com Pronto, essa perspectiva mas lá está. poética, Mas a perspectiva Quantos é que poética, somos? a perspectiva poética somos. O mundo chegou, tens razão. O mundo chegou aos 8 bilhões de pessoas no dia 15 de novembro de 2022. A sério? Por supondo esta tua teoria, quer dizer que as galáxias nascem e morrem ao mesmo ritmo que as pessoas, sabes o que eu Sim. quero dizer? E eu não concordo com isso. Porquê? Porque eu acho que nesse caso, se cada galáxia é uma pessoa, ou, digamos, eu estou a imaginar uma galáxia ligada a uma pessoa. Sim. Pronto. Não estás a imaginar a galáxia, a pessoa? Ou estás? Não. Sim. Não é isso? Não, tu estás a dizer ligada. Eu estou a Não. dizer que o meu corpo é uma galáxia. Não vou discordar de nada disso. Porquê? Porque eu acho que, da mesma maneira que tu não conheces o universo, tipo, tu não sabes onde é que começa nem onde é que acaba, tu também não consegues ver, como é que eu ia dizer, microscopicamente, há um limite também, percebes? Tipo, não dá para... Imagina, tu consegues ver células, consegues ver tipo... quase, ou seja, consegues ver, não vou dizer ver, mas tipo, consegues ver coisas minúsculas, estás a ver? Tipo, mesmo minúsculas. Mas há um ponto em que não dá para ver mais. Que é o quê? É quando a luz, para ver precisas de luz, não é? A luz destrói aquilo que estás a ver. São coisas mesmo muito pequeninas. Ou Ok. então a luz é maior do que aquilo que estás a ver. Então quer dizer que há um universo que nós não sabemos, que é microcósmico, que é tipo uma coisa... Mas qual é esse universo que estás a dizer? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é um universo no sentido de há um mundo, tipo, há uma data de coisas que nós não sabemos e que são microscópicas, percebes o que eu quero dizer? Da mesma maneira que há coisas macroscópicas, como Sim. o universo e é gigante, Sim, não sei sim. o quê, Sim, sim. e tu não consegues medir, há coisas microscópicas que tu não consegues medir e que não consegues ver e que não consegues... Portanto, o que eu quero dizer é, eu concordo numa descrição poética disso, porque na verdade tu também não consegues dizer onde é que uma pessoa começa e onde é que uma pessoa acaba. Isso não é possível. Isso é bué bonito. Agora, não sei se usaria essa descrição para falar de uma pessoa, mas sim, mas tipo, não acho errado também. Mas não é falar de uma pessoa, é falar da ligação entre nós e o universo. Há um livro do David Attenborough que ele fala do crescimento da população do Japão e que nós devemos seguir esse exemplo, que nós vamos ter de seguir o Japão. Porquê? Porque o Japão conseguiu encontrar um equilíbrio perfeito entre a natalidade e a mortalidade. E está, ou seja, já não cresce, já não desce, já só está flat. E ele diz que nós, ao fazer uma evolução green, uma evolução sustentável, tudo o que nós temos de fazer e todas as soluções que já existem, isso vai acontecer. Ou seja, nós vamos conseguir chegar a uma flat rate de pessoas. E quando nós chegarmos a esse flat rate, vai ser o número igual ao do número de galáxias. A meu ver, nesta minha teoria. Estás a perceber? Estou a perceber. E que, ok, que agora são 100 bilhões, ainda falta muito
para nós chegarmos lá, mas quando eu li é que eram 8 a 9 bilhões, mas calhar não sei se o que tu leste era mesmo galáxias em si. A imagem que ela tem, ela no fundo, coitadinha, tem as imagens todas só que... Coitadinha! Sim, Oh boy, sim, that is é uma pena, aggressive. porque, é uma pena porque, pronto, que é o fratal, não é? Ela no fundo tem estas imagens. até já Fratal. tem- Um fratal é uma coisa com este aspecto. Pera, Qualquer sítio que aproximes, dá- ele dá... É melhor mostrar-te um vídeo para tu perceberes. ponho. A ideia matemática é essa, é a repetição que a menina está a pensar no seu corpo com a repetição que está a pensar no universo. E está a pensar nisso, portanto é a mesma repetição, a mesma imagem, qualquer bocadinho que veja tem sempre a mesma repetição organizativa. Tem aí um vídeo. Eu estou só aqui a ver se este é bom. Isto é uma situação matemática, por isso é que eu digo, ela coitadinha, tem cá dentro a ideia toda, Então, só todos que não temos. sabe, só que não sabe Está chegar bem, a mas isto dizer é que só o uma maneira fratal. humana de explicar. Tal como a tua é humana. Sim, mas noutro planeta, se calhar eles explicam com outro nome. Aqui é fratal, noutra galáxia é o atal, sei lá, não interessa, é a mesma coisa. Isto é só. A ciência só encontrou nomes e coisas para nos ajudar. Nós todos dizemos a mesma coisa. Claro, mas isso... Mas alguém diz o contrário? Não, mas estou só a dizer, a avó diz coitadinha. Eu estou a dizer, nós temos o mesmo nível. Porquê? Porque viemos dos mesmos sítios e sabemos as mesmas coisas. Não, mas aqui falta é a matemática para lá chegar. Mas porquê? Se eu sei de outra maneira, porquê é que eu preciso da matemática? Não, a matemática pelo menos define, depois define. Então, mas eu também consigo define a definir lei. da minha maneira, na minha Define cabeça. a lei. Mas a lei é inventada pelos humanos. Por isso eu também posso inventar a minha coisa. Pois, mas Certo? É verdade isso. O problema É tudo inventado. Nós temos de ter essa consciência. E aí é que é também a ter humildade, avó. É que a ciência também é inventada pelo humano. Eu acho que isso E tem é um isso. problema. E é essa... Acho que isso que estás a dizer tem um problema. Podes inventar tudo o que quiseres, as definições, como é óbvio. Mas, então, terás que... Põe a couve-flor. Terás que lidar com o facto de a única pessoa que vai definir o universo dessa maneira sou eu. E ninguém tem que aceitar essa minha definição, estás a perceber? Tipo, eu defino o céu de uma maneira e os meus amigos católicos não definem dessa maneira. Mas eu estou tranquilo com isso. Tipo, eles têm uma definição deles e eu tenho a minha. Não quer dizer que eu acho que esteja mais certo ou menos certo, mas eu não estou à espera que eles aceitem a minha, tal como eu também não estou à espera que eu aceite a deles. Mas há uma ideia comum, não é? Ou seja, há uma ideia que nos permite falar do céu sem andarmos todos à pancada a dizer o céu é assim e o céu é assado, não é? Portanto, e essa maneira de eu poder falar do céu com eles, ou essa parte comum, pronto, permite-nos comunicarmos com os outros. E uma relação matemática e a ciência permite isso. Eu falar da mesma coisa é a mesma coisa que pautas musicais. Podemos estar a falar exatamente a mesma coisa, é uma linguagem. Eu posso não saber falar chinês ou japonês, mas se eu chegar ao pé de um chinês ou um japonês com uma pauta musical, ele toca aquilo e eu também. Percebes? Ou seja, acho que é só uma linguagem, é uma comunicação que o ser humano arranjou para explicar. E depois Sim, e é linda. Eu não estou a dizer ao contrário. Eu estou só a dizer, é tão válida, a meu ver, como outra qualquer. Mas se chamar fratal, repare que já houve quem o procurasse. É engraçado, é giro, portanto, por isso é que eu estou a dizer. Essa relação matemática, eu só ouvi falar há relativamente pouco tempo desta relação matemática do fratal. A pena é assim, não é? Se pegar numa pena de uma galinha, uma coisa qualquer, tem assim, depois tem assim umas nervuras, não é verdade? Pega numa das nervuras, também tem assim. Pega num dos pelinhos, também tem assim. Então como é que... É a repetição. Então é uma reflexão do universo. Tudo reflete o universo. Como eu estava a dizer, Não, tanto acho os que nossos faz corpos sentido. como o que vem da natureza. O que está a falar no seu disso Isso é cevada? Não, é cevada. É uma cevada que eu Não gosto. tem... Esse é o cereal. Mas é para quê? É tipo café? É uma cevada moída que dá um gosto. Mas dá um kick? Não. Não dá kick. dá. É só. É só agradável. Sabe só bem. Para mim sabe só bem. Mas faz bem? Não faz mal, digamos assim. O futuro vai ser encontrar algo no meio entre o que era pensado na Idade Média, que é o que eu penso, e o que a avó pensa da ciência. Ou seja, quando os dois se juntarem e fizerem um merge, nós vamos encontrar
uma verdade mais Mas absoluta. aquilo que a minha... Se calhar não finita, ou seja, não quer dizer que cheguemos à finish line, mas uma verdade Mas que. tu dirias que é possível chegar ao finish line? Sim, Eu diria que não. mas não é finish line, Eu acho que é mas o muito. finish line é o começo.